No último dia 16, o presidente ele demitiu o ministro da Saúde, aquele Luiz Henrique Mandetta. Na minha opinião, foi uma demissão demorada, deveria ter sido demitido logo, demorou, mas aconteceu e, na minha opinião, aconteceu de maneira muito correta. Esse Mandetta, ele mereceu realmente ser demitido. E, na minha opinião, ele cometeu 3 erros graves que não tinha outro caminho a não ser ele ser demitido. Os 3 erros que ele cometeu foram: 1. Ele se uniu com o inimigo. 2. Ele usou o cargo, a posição dele para se promover. E 3. Ele não obedecia e confrontava o presidente. Então vamos entender esses 3 itens por ordem. Primeiro lugar, ele usou o cargo de ministro para fazer promoção pessoal. Esse Luiz Henrique Mandetta, ele é lá do Mato Grosso, um cara desconhecido. E Jair Bolsonaro montou no ano passado o ministério dele e convidou esse sujeito para ser ministro da Saúde. Daí acontecia agora essa coisa dessa gripe de chinês, essa pandemia, esse inferno todo que começou lá na China e se espalhou pelo mundo inteiro. E esse cara agora ele chega para, na condição de ministro da Saúde, para começar a coordenar os trabalhos e tudo mais. Porém, uma coisa que eu sempre observei era o seguinte, era que a imprensa, a mídia aqui no Brasil, sempre se referiu a esse cara como sendo um excelente comunicador. Mandetta é aquele cara, ele se comunica bem, ele conversa bem, ele se expressa bem. Aquilo eu achava muito incômodo, porque o sujeito na condição de médico, e ele não era médico, ele estava mais para político, eu ficaria muito mais satisfeito se falasse que ele havia sido há pouco tempo diretor de um hospital grande, né? Sírio-Libanês, por exemplo, Albert Einstein, Hospital Aliança lá em Salvador, que ele participou de congressos, de seminários na área de medicina, que ele dava aula em alguma faculdade de medicina, poderia ser a USP, a Unicamp, a Universidade do Rio de Janeiro, a Federal na Bahia, enfim, qualquer grande universidade, se ele fosse um professor. Mas não, se falava só que ele era um bom comunicador, que ele conversava bem e tal, e isso, na minha opinião, não é o perfil de um médico. O que nós queremos de um médico é um médico atuante mesmo, e não um bom comunicador. Se ele fosse ministro na área das telecomunicações, tudo bem, mas como médico, isso daí para mim não era o ideal. E aí ele usava a posição dele tal para ficar conversando com a imprensa, com a mídia, principalmente com a Rede Globo e tal, contando caso, ouvindo conversa, dando palpite e etc. Para mim, ele já estava começando a cavar a cova dele ao fazer isso. Segundo ponto, ele então não obedecia o presidente. Quando você trabalha em uma empresa, é o seguinte, eu sou o defensor da individualidade, da iniciativa, da independência. Ou seja, eu acho que o funcionário, ele não deve ser aquele cara, o robô. Aquele cara que fica lá paradão, morto, lá sentado, só esperando que o chefe, que o supervisor
fique dizendo para ele o que é que ele deve fazer. Eu acho que o cara deve ter iniciativa, independência, estudar, procurar evoluir, procurar sempre caminhar para frente. Principalmente quando ele ocupa um cargo ali na faixa intermediária, ali do meio para cima, ele deve ser um cara de iniciativa, um cara de atitude. Essa é minha opinião pessoal, é isso que eu penso de um funcionário em uma empresa. Tomar a frente dos projetos, enfim, qualquer área que ele esteja atuando. Mas existe também uma outra questão relacionada a isso, que é o seguinte: é que existem situações em que o chefe que está acima dele, o dono da empresa, ele precisa que determinado projeto, que determinada situação seja resolvida de uma forma X. Às vezes o dono, o chefe, ele quer, não, eu quero que seja feita dessa forma aqui. E aí, nesse caso, por mais iniciativa que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, por mais experiência que você tenha, você como profissional, você tem dois caminhos a percorrer nessa situação. Você pode, então, ir resolver o caso e resolver a situação como o seu chefe quer, por mais experiente que você seja. Só que você deixa claro para o seu chefe que a responsabilidade pelos resultados é dele. Se der tudo certo, o mérito é dele. Se as coisas não caminharem bem, a responsabilidade também é dele. E aí você vai lá e executa do jeito que ele quer. E a segunda alternativa é o seguinte: é você, então, pedir demissão. Você não concorda, você acha que a sua visão, o seu entendimento é melhor, a sua experiência, você acha que aquilo não vai trazer um resultado desejável para a empresa, para aquele projeto, enfim, e você não quer de fato ceder, então você pede demissão. Olha, a partir daqui eu estou encerrando o meu ciclo, acabou, eu vou deixar você livre para que você então siga adiante e faça, resolva da maneira como você acha que é o melhor. Pronto, o profissional mesmo, ele faz isso. E esse tal de mandeta, né, esse picareta, esse vagabundo, ele faltou fazer isso. Ele sabia que Jair Bolsonaro tinha determinadas posições em relação a essa questão dessa gripe de chinês. E ele, ao invés de sair, ao invés de deixar o caminho livre para o presidente, ele ficava só afrontando o presidente. Por exemplo, Jair Bolsonaro, ele sempre deixou claro que ele é a favor de se usar aquele remédio chamado cloroquina. Acho que é hidroxicloroquina, para tratar essa coisa dessa gripe de chinês. E mandeta, manleta, picareta, enfim. Não, que não vai dar certo, porque a OMS, ela disse que não é assim, que tal, que falta estudos, que existem efeitos colaterais. Ora, mas se o presidente está pedindo, se o presidente está exigindo, você então, como profissional, você vai lá e executa. Se você de fato acha que não é o correto, se você tem essa plena convicção, então você sai do caminho. Saia e deixe o caminho livre para o presidente escolher outra pessoa. Mas ele não. E pior ainda, além de não sair, ele ainda ia bater papo lá com o povo da Rede Globo, Folha, Estadão, Veja, Isto É, esses caras todos, esses vagabundos todos da mídia, para ficar criticando o presidente, para ficar afrontando o presidente. E o terceiro motivo, que é bem íntimo, bem colado com essa questão, é que ele, esse tal de manleta, picareta, vagabundo, ele então foi se unir com o inimigo. Pense bem, você é dono de uma empresa, você é o sócio de uma empresa,
você tem um funcionário que está um pouquinho abaixo de você em uma posição de responsabilidade. Você já pensou o que é esse funcionário que está ali, que está recebendo o salário ali na sua empresa, esse funcionário ficar morrendo de amores pela concorrência? Você vai gostar disso? E ele sabendo que o presidente, e o presidente nunca escondeu isso, o presidente é o inimigo declarado da Rede Globo, da Folha, Estadão, Veja, Isto É, Carta Capital, de toda essa mídia canalha, vagabunda que tem aqui no Brasil. O presidente é inimigo feroz e nunca escondeu isso. O que é que o tal de manleta, picareta, canalha, vagabundo faz? Ele vai lá para os braços dos inimigos do presidente. Ele vai lá para a concorrência. Todo dia dando entrevista, todo dia conversando e tal, aquela coisa toda, e sentar aqui, peraí que eu vou contar um caso, peraí que eu vou mostrar as estatísticas, porque a OMS ela disse, porque os números divulgados. Por último foi lá na porcaria da Rede Globo, aquele esgoto, aquela empresa de canalha, de vagabundo, foi lá naquela porcaria de Fantástico lá dar entrevista. Ou seja, esse cara, esse tal de Mandetta, ele estava afrontando o presidente. E se você é dono de uma empresa, você é sócio de uma empresa, e você tem um funcionário lá que claramente está afrontando você, não existe outra alternativa, outro caminho a ser feito, a não ser você demitir o cara. Cartão vermelho, um pé na bunda do vagabundo, rua, suma daqui. Esse é que tem que ser feito com o cara, não tem alternativa, não tem conversa, não tem acordo, não tem nada. É isso que tem que ser feito. E repito, o presidente, na minha opinião, ele demorou muito para fazer isso, porque aquele cara estava afrontando demais o presidente e, por consequência, o país. Porque nós escolhemos o presidente Jair Bolsonaro. E no momento que ele afrontou o presidente, ele estava afrontando nós brasileiros que colocamos o presidente lá. Então, demorou, mas aconteceu, e ele que agora se vire por aí, vai fazer o que ele bem quiser. Agora, o interessante nisso tudo, e opa, passou um bicho aqui, me deu um pequeno susto, uma borboletinha. Se eu encontrar, existe um vídeo que circulou pela internet, se eu encontrar, eu vou colocar aqui. O que é que aconteceu? Depois que esse cara foi demitido, o que é que o canalha, o que é que o vagabundo fez? Ele saiu, ele foi lá em um lugar, em uma sala, não sei onde, e o que é que ele fez? Ele foi lá, ele abraçou, ele beijou, ele fez isso, ele fez aquilo, não estava usando a tal da máscara, não estava fazendo nada. Tinha um monte de gente lá recepcionando ele, aplaudindo ele, cantou música, dançou, fez uma festa completa. Ele que ficou o tempo todo exigindo que as pessoas ficassem em casa, ficassem isoladas, fique a 2 metros de distância, coloque máscara, não aperte a mão de ninguém, aquela coisa arada toda. O que é que o canalha fez? Quando saiu, foi lá se encontrar com os amiguinhos dele, com as amiguinhas dele, ficou lá fazendo festa na maior tranquilidade. Se eu conseguir encontrar esse vídeo, eu vou colocar ele aqui. Foi igual aquele caso lá do vagabundo lá, aquele tal de Marcelo. No vídeo anterior eu até mostrei isso, aquele cara lá da Rede Globo que ficava pedindo para as pessoas ficar dentro de casa, mas o que é que o vagabundo fazia? Ficava lá no Rio de Janeiro, passeando tranquilamente na praia, de bermuda, suave, tranquilo, e ele que mandava os outros ficar dentro de casa. Então, esse tal de manleta picareta, repito, ele precisava mesmo ser demitido, e ainda bem que isso aconteceu.
Daí o presidente convocou um médico mesmo, um profissional de verdade, não um politiqueiro, um carreirista. Convocou agora um profissional mesmo, um médico. Eu estive lendo ontem que a Rede Globo estava reclamando que o novo ministro não está dando entrevista, porque o anterior passava o dia inteiro de bico aberto conversando com eles. E esse atual não deu entrevista e provavelmente não vai ficar dando entrevista, conversando, contando o caso. Ele vai trabalhar para tentar resolver toda essa situação. E é assim que tem que ser. Ok? Então, vídeo aqui encerrando a respeito da minha opinião acerca da demissão desse manleta, picareta, vagabundo, corretamente demitido. Por favor, antes de concluir, aquele gostei, aquele compartilhamento com as pessoas que você conhece, com seus amigos, colegas e outros. Se inscreva, aqui na parte de baixo tem lá o quadro escrito inscreva-se, se inscreva aqui no canal, dá uma força para que nós possamos crescer um pouco mais, tá bom? Muito obrigado, excelente dia, até o nosso próximo vídeo, valeu!